Pensamentos. Falando com o seu corpo. Tanto nossa mente quanto nosso corpo dão sinais e se comunicam conosco. Se comemos algo que não nos faz bem, temos problemas na digestão. Se nos alimentamos em demasia, o estômago reclama. Se deixamos de ingerir líquido ou a falta de alimentos, vitaminas e outros ingredientes nutritivos, além das frutas, o corpo reclama e se manifesta pela falta deles. Nossa mente não é diferente. Quando deixamos de orar, quando nos afastamos do Pai, nossas energias caem, perdemos nossa força, diminuímos nossa fé, o equilíbrio some, os problemas chegam e as doenças aparecem. Fomos criados perfeitos, com o bom funcionamento de todos os órgãos, tudo em perfeita harmonia. O problema é quando nos foi dado livre-arbítrio para as escolhas. Erramos e nossas atitudes equivocadas e ações completamente desequilibradas nos trazem consequências e grandes dívidas. Cada órgão em nosso corpo é responsável por uma tarefa específica. Um absorve e filtra os componentes e as energias dos alimentos, outro trabalha na circulação do oxigênio e do sangue, e cada um segue suas funções participando e trabalhando no corpo humano. Aprendemos com os médicos e outros trabalhadores da saúde e da nutrição, com os estudos que revelam e equilibram a quantidade e a qualidade dos alimentos, como a dose de proteínas, carboidratos, vitaminas de que necessitamos ingerir, além da água. Estudos explicando esse equilíbrio surgem periodicamente e permite-nos um acompanhamento para mantermos o controle do açúcar, da gordura e de todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Aí surge a reeducação alimentar, mostrando que a ingestão de alimentos interfere e age diretamente em nossa vida. Com o tempo, muito esforço e disciplina, vamos equilibrando a ingestão de líquidos e alimentos e melhorando a tão falada qualidade de vida, ou melhor dizendo, a boa alimentação. Antigamente, os produtos naturais eram consumidos diariamente, sem conservantes ou outros produtos químicos, e tínhamos um contato e ingestão muito maior de alimentos naturais e quase nada de industrializados. O tempo foi passando, muitas descobertas, facilidades, comodidades e praticidades foram surgindo, e os produtos alimentícios industrializados chegaram e ganharam espaço. O funcionamento de cada órgão em nosso corpo está ligado ao nosso cérebro, nossa mente, ao posto de comando para cada órgão em nosso cérebro, de onde saem as informações e os estímulos para cada um. Se armazenamos mágoas, ressentimentos, raiva ou outro sentimento inferior, vamos acumulando sensações que só servem para nos atrapalhar e fazer mal. Eles trazem inquietação, tristeza e uma cegueira chega, tomando conta da nossa visão e nos distanciando da prece e de Jesus. Nossa mente fica vulnerável e suscetível a desequilíbrio, com a falta de agir no bem, intimamente e com o nosso próximo. Esse desequilíbrio também se dá de acordo com o que ingerimos para o nosso pensar, ouvir, ver, ler e conversar. Acontece em nosso lar, nosso trabalho, e em nossa experiência com as pessoas próximas e com nossa relação com a vida e com o mundo. Por isso, a grande importância da seleção e das escolhas em nosso caminhar. A prece restabelece o contato divino, fortalece nossas energias e deixa-nos atentos e vigilantes para continuarmos seguindo em frente e junto ao Cristo com a limpeza dos filtros dos pensamentos e com a pureza das ações benfeitoras como a caridade.
O diálogo interno é intensificado e modificado sempre que propomos uma mudança de hábitos, não só alimentar, mas de tudo que ingerimos, consumimos, absorvemos e armazenamos no dia a dia. O trabalho em estabilizar e equilibrar o nosso corpo inicia-se diariamente ao acordar. Se estás aflito e angustiado, busca na prece o alimento com os ingredientes necessários para o teu alívio, disposição que te revigorem e continues a caminhar. Percebe o que há em teu coração e que sentimentos e sensações surgem durante o dia. Caso não sejam elevados, ore. Elimine o que não está bom. Durante a prece, vá retirando a raiva, o orgulho e substitua pela calma, pelo amor ao próximo, pelo perdão e pela caridade. Se os pensamentos e a mente andam acelerados e desnorteados, ore também. Mantenha o contato com Deus e Jesus se aproximará e terás a oportunidade de acalmar os pensamentos, limpar o ambiente da mente e deixá-los em consonância com o bem, com o Cristo. Quando se sentir ofendido ou magoado, perdoe, desculpe, para que não interrompa o diálogo entre a mente, o pensamento e o Pai. Com o tempo e o trabalho interno, serás capaz de observar e identificar como está o funcionamento de vários órgãos e sentimentos. Perceberás o equilíbrio atuando e não se esqueça da prece, que ajuda quando necessitamos e para agradecer por tudo que nos é ofertado pelo Criador. Mantenha o diálogo com o alto, com o plano superior e também internamente, analisando suas ideias, suas atitudes e suas ações. Trabalhe mais e reclame menos. Sorria, chore até de felicidade. Ouça a respiração e as batidas do coração como palavras de cada órgão interno. Selecione o que vai ingerir. Não armazene sentimentos inferiores. Sinta as manifestações da sua mente, do coração, das ideias e do pensamento e responda com a prece, a caridade e o amor cristão, tanto para você mesmo e para o seu irmão que está ao seu lado, em seu caminho, como Jesus Cristo. Esse texto ele pode ser olhado por vários ângulos, né? Ele traz vários aspectos diferentes. Mas me ligou muito ao bate-papo de ontem, né? Que no livro de ontem, né? Naquelas histórias dos viajantes, né? O Lancelot dá uma parada e faz uma reflexão. E eu acho que tem muito a ver com parte do que diz esse texto, né? Que tudo na nossa existência tem consequências, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Isso vai depender de como a gente constrói o presente para o futuro. E um outro aspecto que eu achei muito interessante é essa lembrança que precisamos sempre nos conectar com o alto. Ele fala muito na prece aqui em si, mas que às vezes as pessoas em desarmonia não conseguem realizar uma prece, então que busquem qualquer meio que ela se sinta bem, sendo ouvindo uma música, lendo uma página de um livro, sendo fazendo uma respiração mais calma, um exercício, uma caminhada, que se busque alguma forma com que você fique confortável, se acalme e consiga entrar em sintonia com algo melhor, que não seja com os espíritos mais sublimes do universo, que seja com seu mentor, que está ali tão próximo de você, ao seu lado. Mas que a gente busque sempre isso, uma forma de descobrir em nós, uma forma para nós mantermos essa sintonia. E quando sentimos que a coisa está desandando, que a gente possa se comunicar com eles através dessa forma. Que seja a prece, que seja uma brincadeira, que seja uma leitura, o que quer que seja, mas que a gente desenvolva em nós um meio de manter essa conexão.
um ponto também aqui no texto que eu achei bonito, esse falando com seu corpo. O aspecto do falar, ele tem aquela questão ativa, né, de você falar e escutar. Então, ele colocando aqui o texto, toda essa questão sistêmica, toda essa questão orgânica, que meio que a humanidade ela está passando ainda por uma crise de percepção de seu próprio corpo, né, dos pontos que estão necessitados. E isso estende a esse organismo também, esse organismo planetário, né? Então aqui ele pode ser também o corpo planetário e o próprio corpo. Então, para isso, é necessário escutar e dialogar, né? Então, você percebe como é que está o seu coração, percebe como é que está ali a musculatura das costas. Eu estava conversando com a minha irmã, a gente se encontrou para bater papo ali em um café, e aí ela estava me contando sobre a bioenergética, a estrutura da bioenergética. E eu achei muito interessante, porque ela está participando de uma formação, e nisso ela tem atendimento também. Então, quando ela coloca uma determinada situação, a pessoa ela fala muito assim, o que você sentiu no seu corpo? Aí ela não sabia responder assim, né, não sei. Aí aos poucos foi conversando, e nesse trabalho cada vez mais ela começou a perceber, né, determinada situação era ali no estômago e pegava um pouquinho no coração, a palpitação aumentava, e a partir daí ele vai aumentando a percepção do nosso organismo, o que não está bem, como isso está ligado com pensamentos, como isso está ligado com uma série de atitudes nossas, né? E a partir daí é esse aspecto de reformular, né? Então essa reforma íntima que vai cada vez mais reformulando pensamentos, as atitudes, a alimentação, né? Então esses aspectos todos que o Silvio ele colocou. Então era isso que eu queria compartilhar. Ô, meu amigo, diga aí, rapaz. Pegando justamente esse gancho aí, veja só que coisa interessante. Falando com seu corpo. O que fala com seu corpo? É seu espírito, a sua alma. Isso aí, poucas pessoas conseguem entender, porque eles pensam que o próprio corpo fala com ele mesmo. O corpo, se o Silvio conhece bem, ele sinaliza problemas, mas ele não fala com você. O que fala com você é o espírito, que é o ser inteligente, que controla tudo, controla toda essa situação aqui, aquilo que o Silvio estava falando, do livre-arbítrio, de você tomar as atitudes. Crie qualquer coisa para sair dessa situação que você se encontra. Vai ler um livro, vai dar uma volta para sair daquela monoideia daquele problema que está passando. É só isso que eu queria falar. Eu achei interessante que ele começa falando para observarmos, né, a ingestão dos alimentos, e no final ele está falando sobre a caridade. Então, falando com o seu corpo, a gente perceber tudo, né? Tudo que a gente prestar atenção, né? Isso que o Ismael estava falando, no que a gente ingere, de todas as formas, e no que a gente também, né, expõe ali. Então, eu pensava assim, enquanto a Elisa estava lendo, quando você vai tomar uma água, você já toma essa água com consciência, né, que aquilo vai entrar no seu organismo e vai trazer bênçãos e vai, né, proporcionar o perfeito funcionamento do seu corpo, e aí vai influenciar em tudo, né? O alimento que eu como, se eu presto uma atenção nesse alimento que eu tô, na forma que eu tô mastigando, se eu tenho calma, se eu tenho tranquilidade, eu posso transformar tudo isso, né? Se eu tenho pressa e vou ingerindo, eu não me cuido, né? Acabo ingerindo coisas que às vezes não são tão saudáveis. Quando eu presto essa atenção,
Se eu quero manter essa vibração do meu corpo elevado, eu estou, né, o tempo todo atento ao que eu estou ingerindo e ao que está saindo de mim também. Então você vai criando essa conexão, né, entre o que você ingere até a caridade que você faz, né, todo esse processo aí, que é um processo de atenção, né, que está dentro do vigiar e orar, no meu entendimento. Diga, Jair. Neuza, eu queria só pegar um gancho disso que você falou. Não foi por mim, tá? Eu não tinha esse princípio, mas, vamos falar assim, eu fui corrigido. Eu tive na minha vida muitas pancadas educativas. Então, hoje em dia, isso que você falou da própria água, eu, quando bebo água, eu mentalizo. Não é que eu fazia isso, eu fui educado de uma forma pelo meu mentor espiritual, quando eu tomar uma água, mentalizar a água entrando no meu corpo, a luz entrando, irradiando todo o seu trabalho que foi feito há muito tempo. Por quê? Eu, quando ingeria água, eu passava mal. Olha só que coisa interessante. Quando eu comia alimento e não fazia oração, eu mordia a língua, mordia a bochecha. Esse dia até comentei com isso, eu tenho até aqui em casa uma pasta que eu passo na minha bochecha, na minha língua, quando eu como em desarmonia, porque mordo direto. Quando eu falo coisas que não devo falar, eu mordo minha língua. É uma coisa, é um privilégio, tá? Eu vejo assim. Por isso que eu estou falando, quando ingiro água, eu bebo água, cara, é uma coisa que eu chego até a sentir a luz irradiando do meu estômago. Quando eu vou no banheiro fazer minhas necessidades, eu também faço oração, porque havia uma dificuldade tão, o corpo todo está em harmonia, mas ele está em harmonia porque eles me ensinaram. E eu estou dando minha palavra aqui, dando meu depoimento que é real. Minha língua, cara, ainda entendeu? Depende tudo daquilo que o Silvio falou. Quando eu estou em momentos de bem, eu estou bem. Mas se eu sair, opa! Aí a língua já está sangrando, a bochecha já está assim, ou vou no banheiro e estou com prisão de ventre, e assim sucessivamente. É só isso que eu queria falar. Diego? Eu acho assim, isso tudo é bem interessante. A Neuza falando a atenção, né? Aqui e agora. Quando a gente está atento ao todo e como flui, né? E a gente prestar atenção assim, eu já percebi, às vezes você quer comer um determinado tipo de alimento, de repente um feijão, é o corpo pedindo, né? Você está precisando do ferro, você está precisando de não sei o quê, e a gente está atento a tudo isso, a observar, e tem que ser tudo no aqui e no agora. E aí parece que você conecta com todo esse universo, com todo, e deixa de ser você, né? O ser, né? Eu sou, né? Não, eu sou o todo. E aí tudo flui, e tudo se converge, e tudo... Mas como que nós, seres humanos, infelizmente, ainda não... Eu penso assim muito, por exemplo, a questão do exercício físico, né? E que é importante você se exercitar e tudo, mas como a gente sempre, o ser humano passa do ponto, né? Quer passar do ponto. Aí quer exercitar, e agora quer ter músculos e tudo aflorados, que também não é do ser humano, né? Porque se você para de fazer o exercício, uma semana não tem mais nada, não tem músculo. Aí eu fico olhando assim, mas, gente, para quê? Eu brincando com alguns amigos, alguém que gosta disso, eu falei, mas isso não é da gente ainda. Porque se fosse, a gente não perdia, porque uma semana parou de fazer aqueles exercícios mais fortes que as pessoas fazem, né? E aí eu fico vendo como que a gente se desconecta, não está conectado, né? Como a gente não tem essa conexão ainda. Rapidinho aqui, porque você não quer falar, e acho que o Ismael queria falar também. A gente está falando de aspectos que durante o texto ele vai levantando, mas o aspecto principal, né, que está no título, né, falando com o seu corpo,
penso que não seja assim, falando para a gente manter a atenção só, procurar fazer boas coisas, orar, manter vigilante. É simplesmente um recado simples, porque se a gente para e pensa, todas as desarmonias, em última instância, elas vão se demonstrar no corpo físico. Qualquer desarmonia que a gente desenvolve em qualquer situação, em pensamentos, em coisas que a gente traz, ela vai se manifestar no nosso corpo físico se ela não for alterada. Então, a ideia dele, do falando com o nosso corpo, é que a gente preste atenção no nosso corpo. Porque quando algo começa a não funcionar como deveria estar, para a gente prestar atenção que isso foi causado por alguma coisa que não foi o corpo. Se meu dedo está dormente, não é porque eu estou com um problema neurológico. Prestar atenção o porquê que se chegou até aquele momento que meu dedo ficou dormente. Para mim, essa é a ideia desse texto, que a gente preste atenção nas manifestações que o nosso corpo apresenta pelas coisas que a gente ou fez ou deixou de fazer. E aí ele vai dando exemplos de coisas que a gente faz, deixa de fazer ao longo do texto. Mas acho que o recado dele é que a gente preste atenção nas manifestações que aparecem. E a partir daí, opa, meu joelho está doendo. Por quê? Minhas costas estão doendo. Minha cabeça está isso. Meu braço está aqui. Por que essas manifestações chegaram ao ponto de se manifestar fisicamente? Acho que a ideia do texto é essa. Não sei se vocês vão conseguir me escutar. Deixa eu ver se eu desligo esse fone que eu estou. Fala. Eu tenho uma doença que é enxaqueca, que muitos aqui já sabem, e que eu nasci com isso, é hereditário, e que você leva muito tempo para se conhecer, porque as manifestações da enxaqueca são muitas, e muitas coisas podem levar a uma enxaqueca, né? Não é a manifestação. Muitas coisas desencadeiam. Para você conhecer, você precisa entrar no equilíbrio para conhecer o seu corpo, porque eu acho hoje, né, depois dos 50 anos, que eu consegui entender que ela veio provavelmente para me deixar em equilíbrio, porque você tem que estar em equilíbrio o tempo inteiro. Porque se eu saio para uma altitude, eu posso desencadear. Se eu ando no sol, que é uma coisa que eu adoro, desencadeia também. Mas se eu tomo banho de mar, eu posso proporcionar também um alívio, por causa do magnésio. Se eu tenho raiva, desencadeia. Se eu fico triste, desencadeia. Se eu como determinados alimentos, desencadeia. Então, é uma busca o tempo inteiro pelo equilíbrio. É buscar se conhecer, estar em conexão com o alto, porque as respirações, tipo pranayama, aliviam na hora da crise, porque às vezes medicamento não alivia. E, enfim, são várias as nuances de tudo isso, mas é um conhecimento que a gente vai adquirindo da fala do nosso corpo. Uma coisa que a Tita falou, às vezes a gente tem uma vontade de comer um feijão, talvez o organismo esteja precisando de ferro. E no caso de quem tem enxaqueca, às vezes você tem uma vontade de comer doce. E você já sabe, provavelmente, aquilo ali vai desencadear uma enxaqueca, porque são doce ou chocolate ou algumas outras coisas. Então, é uma tentativa de você estar sempre buscando um equilíbrio e que não é fácil. Até porque as pessoas que não sofrem disso, elas acham, é só uma dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça muito louca, que deixa você incapacitado. Ela deixa você de cama. E às vezes dura alguns dias. Então, assim, é o nosso corpo falando com a gente mesmo o tempo todo. É só um relato pessoal.